O cenário no Oriente Médio atinge uma nova dimensão de complexidade à medida que o longo conflito entre Irã e Israel se intensifica. Recentemente, a região de Gaza virou campo de batalha, refletindo o acirramento das hostilidades entre essas duas nações. Este aumento nas tensões foi motivado, em parte, pela reação de Israel a militantes que buscaram refúgio entre populações civis, levando Israel a responder com uma intensidade nunca antes vista. Em meio a essa situação já conturbada, surge um novo elemento que pode potencialmente alterar o equilíbrio de poder na região. Israel introduziu em seu arsenal um submarino nuclear de última geração. Esta máquina formidável não apenas simboliza um avanço tecnológico significativo, mas também expande o alcance estratégico de Israel, permitindo que atinja objetivos muito além de suas fronteiras. Mas, afinal, o que torna esse submarino tão especial? E quais poderiam ser as consequências geopolíticas de sua entrada em operação? Junte-se a nós enquanto analisamos o novo submarino nuclear de Israel e discutir o seu potencial impacto no já volátil cenário do Oriente Médio. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Bom, antes de entrarmos nos detalhes do submarino nuclear de Israel, é essencial entender o contexto. Irã e Israel tiveram uma relação longa e conturbada desde que Israel foi estabelecido como nação em 1948. Desde o início, os dois países não mantiveram laços diplomáticos oficiais e se consideraram adversários. O governo iraniano se opõe fortemente à existência de Israel e já usou palavras duras, como "morte a Israel", expressando seu desejo de destruição do Estado judeu. Já Israel vê o Irã como uma ameaça significativa, especialmente devido às suas ambições nucleares e envolvimento em conflitos na Síria e em outras partes da região. Ao longo dos anos, a relação entre os dois países passou por diferentes fases. Inicialmente, houve incerteza e sentimentos mistos entre 1947 e 1953. Durante o governo da dinastia Pahlavi, de 1953 a 1979, o clima foi mais amistoso entre as duas nações. No entanto, a situação piorou após a Revolução Iraniana em 1979, levando a um período de tensões acentuadas até 1990. Desde o final da Guerra do Golfo em 1991, a hostilidade tem marcado essa relação. Recentemente, o conflito se intensificou à medida que o Irã ampliou sua influência no Oriente Médio. Em resposta, Israel tem trabalhado ativamente para frustrar as ambições regionais do Irã. Essa escalada se manifestou de várias formas, incluindo uma guerra por procuração na Síria, onde o Irã apoia o governo de Bashar al-Assad e Israel apoia certos grupos de oposição. Ambas as nações atacaram infraestruturas vitais uma da outra, incluindo instalações nucleares, petroleiros e bases militares. Uma nova dimensão deste conflito surgiu quando se alegou que o Irã começou a apoiar o Hamas, um grupo palestino, em seus ataques contra Israel. O envolvimento do Irã no conflito Israel-Palestina é complexo. Movido por sua oposição ideológica a Israel e uma estratégia para expandir sua influência no Oriente Médio, o Irã tem fornecido apoio financeiro, militar e político substancial a esses grupos, ajudando-os com armas, treinamento e financiamento para suas operações contra Israel. Além disso, o Irã foi acusado de contrabandear armas para a faixa de Gaza e apoiar a construção de túneis subterrâneos usados para contrabando e fins militares. Em meio a todo esse caos, Israel introduziu uma arma perigosa em seu arsenal naval: um submarino nuclear formidável capaz de transportar mísseis de cruzeiro equipados com ogivas convencionais ou nucleares. Esta tecnologia avançada permite que o submarino opere furtivamente debaixo d'água por longos períodos sem reabastecimento, tornando-o um recurso valioso para a estratégia de defesa de Israel. Construído na Alemanha, este submarino de ponta chamou a atenção de especialistas e do público em geral devido às suas capacidades impressionantes. O submarino, chamado oficialmente de INS Dracon, faz parte da classe de submarinos Dolphin II. Além disso, é uma adição poderosa ao arsenal nuclear não oficial de Israel, que o país nunca confirmou nem negou. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Desviando nossa atenção de volta ao submarino mais recente, durante sua cerimônia de lançamento em Kiel, Alemanha, o submarino Dracon fez sua estreia. Representa o 7º submarino construído pela Alemanha para Israel sob um acordo de longa data. No entanto, este novo navio difere de seus antecessores em vários aspectos-chave. Ao contrário dos submarinos da classe Dolphin II anteriores, o Dracon ostenta um design modificado, com um casco mais longo e uma vela maior.
O casco mede aproximadamente 73 metros, em comparação com os 68 metros da classe Dolphin II. A vela, a estrutura elevada no topo do submarino, é significativamente maior, com cerca de 12 metros de altura e 8 metros de largura. Essas modificações têm finalidades práticas. O casco estendido e a vela abrigam um avançado sistema de propulsão independente de ar, AIP, permitindo que o submarino opere debaixo d'água por longos períodos sem emergir ou depender de energia nuclear. Este inovador sistema, AIP, utiliza células de combustível para gerar eletricidade a partir de hidrogênio e oxigênio, armazenados em tanques dentro do submarino. Ao contrário dos submarinos diesel-elétricos convencionais, que precisam emergir regularmente para recarregar suas baterias usando motores diesel barulhentos, o Dracon pode permanecer submerso, utilizando seu sistema AIP para missões furtivas prolongadas. Uma das características mais intrigantes do submarino Dracon é sua capacidade de lançar mísseis de cruzeiro com ponta nuclear a partir de sua vela. Especialistas como Sutton e o analista naval Matus Smutny analisaram fotos e informações disponíveis, sugerindo que a grande vela poderia abrigar tubos de lançamento verticais semelhantes aos encontrados em certos submarinos russos. Esses tubos de lançamento, provavelmente localizados atrás da torre de comando no topo da vela, poderiam potencialmente abrigar mísseis de cruzeiro, aprimorando as capacidades ofensivas do submarino. Em 2016, a Coreia do Norte chamou a atenção global ao revelar seu submarino de mísseis balísticos da classe Simpo. O que tornou esta classe notável foi seu sistema de armazenamento de mísseis retrô, lembrando os antigos submarinos da classe Golf da Marinha Soviética. A característica distintiva da classe Golf era o míssil armazenado na vela. Estes submarinos tinham a capacidade de transportar até 3 mísseis com ponta nuclear RF-1 na vela, uma configuração influenciada pelo tamanho do submarino e pelas limitações tecnológicas da época, resultando em um design não convencional. Agora, quando voltamos nossa atenção para o submarino Dracon, é provável que ele incorpore um arranjo semelhante. Isso é uma mudança significativa em relação ao design anterior dos submarinos israelenses, que não apresentavam uma vela maior. Mísseis de cruzeiro eram lançados de seus tubos de torpedo. Esse desenvolvimento levanta uma questão intrigante. Por que os mísseis de cruzeiro mais recentes são maiores em tamanho? A resposta está nas atividades do Irã. A variante Block 4 do míssil Tomahawk, o tipo mais comumente implantado, tem um alcance de cerca de 1.450 quilômetros. Considerando a rivalidade geopolítica entre Irã e Israel, torna-se crucial ter a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro com um alcance estendido de até 2.740 quilômetros. Esse amplo alcance é vital por razões estratégicas. Quando lançado de uma posição na costa de Israel no Mar Mediterrâneo, um míssil com tal alcance pode cobrir todos os cantos do Irã. Esta vantagem estratégica atua como um potente dissuasor, desencorajando potenciais ameaças e servindo como um pilar fundamental para a defesa da segurança nacional de Israel. Enquanto isso, o programa de armas nucleares de Israel continua sendo um segredo bem guardado, oficialmente nunca reconhecido pelo país. A decisão de manter essa ambiguidade não é arbitrária. Especialistas afirmam que a ambiguidade deliberada de Israel é estratégica. Ao não confirmar oficialmente suas capacidades nucleares, Israel evita que os estados vizinhos persigam suas próprias ambições nucleares. Esta abordagem calculada é enfatizada por especialistas como Charles Ferguson II, membro do Conselho de Relações Exteriores, que afirma que remover essa ambiguidade poderia motivar outras nações a adquirir armas nucleares, aumentando o risco na região. Além disso, a postura ambígua de Israel permite que seja percebida como uma potência nuclear sem enfrentar possíveis repercussões internacionais. A primeira revelação pública da capacidade nuclear de Israel veio da NBC News, que informou em janeiro de 1969 que Israel decidiu embarcar em um programa acelerado para produzir uma arma nuclear. No entanto, grande parte do que o mundo exterior sabe sobre as capacidades nucleares de Israel veio de Mordechai Vanunu, um técnico nuclear que trabalhou em Dimona e vazou detalhes do programa para a imprensa britânica em 1986. Há uma crença generalizada de que Israel possui um significativo arsenal de armas de destruição em massa, especificamente ogivas nucleares, projetadas como um dissuasor contra potenciais ameaças na região. As estimativas sobre o arsenal nuclear de Israel variam, oscilando entre 80 a 400 ogivas.
Notavelmente, Israel possui diversos métodos para entregar essas ogivas, incluindo aeronaves, a série Jericho de mísseis balísticos intermediários a intercontinentais e, potencialmente, mísseis de cruzeiro lançados por submarinos. Os mísseis de cruzeiro que podem ser lançados a partir do submarino Dracon diferem significativamente dos tradicionais mísseis balísticos associados a armas nucleares. Ao contrário dos mísseis balísticos, que seguem uma trajetória parabólica de alta altitude, os mísseis de cruzeiro operam em baixas altitudes, evitando detecção de radar e interceptadores devido ao seu complexo caminho de voo. Além disso, os mísseis de cruzeiro são altamente adaptáveis e precisos. Eles podem ser programados para mudar de curso e alvo durante o voo. Os mísseis de cruzeiro do submarino Dracon utilizam uma técnica de lançamento distinta. Em vez de empregar métodos convencionais que envolvem pressão da água ou gás, esses mísseis são lançados da vela do submarino usando um motor propulsor de foguete. Durante o lançamento, o propulsor de foguete impulsiona o míssil de cruzeiro para cima, até que ele atinja uma distância segura do submarino. Nesse momento, o propulsor se desprende e cai no mar, enquanto o míssil de cruzeiro ativa seus motores de turbina embarcados. Esses motores permitem que o míssil continue voando em direção ao seu alvo a velocidades subsônicas. Além disso, o míssil está equipado com aletas de manobra que são acionadas durante o voo, auxiliando na navegação e evitando obstáculos. Esse método de lançamento avançado realça a precisão e eficácia do míssil, reforçando significativamente as capacidades militares de Israel. Em vista das potenciais ameaças do Irã, a abordagem de Israel para a segurança nacional gira em torno do desenvolvimento e implantação de uma série de estratégias militares avançadas e tecnologias de ponta. Embora a perspectiva de um ataque preventivo contra o Irã possa não ser o foco imediato de Israel, o país reconhece a importância primordial de ter a capacidade de responder de forma eficaz e rápida, se necessário. No centro desta estratégia está a indispensável exigência de que os recursos militares de Israel possam alcançar instalações nucleares iranianas e, eventualmente, suas armas nucleares. Alcançar esse objetivo impulsionou o desenvolvimento e a implementação de uma abordagem de defesa multifacetada. Um aspecto crucial dessa abordagem é o aprimoramento da tecnologia de mísseis de cruzeiro com capacidades de alcance estendido. Ao contrário dos mísseis de cruzeiro convencionais, como o Tomahawk, os mísseis desenvolvidos por Israel precisam cobrir distâncias significativas para atingir de forma eficaz alvos iranianos. Para conseguir isso, esses mísseis avançados exigem maior capacidade de combustível, tornando-os maiores em tamanho do que seus predecessores. Essa necessidade levou a uma mudança nos métodos de lançamento. O tamanho desses mísseis os torna impraticáveis para lançá-los a partir dos tubos de torpedo comumente utilizados para o lançamento de mísseis de cruzeiro em submarinos. Portanto, mecanismos de lançamento inovadores e posicionamento estratégico tornaram-se componentes-chave das estratégias militares em evolução de Israel. A estratégia de defesa de Israel é matizada e multifacetada, refletindo a diversidade e sofisticação de suas forças armadas. Além do desenvolvimento de mísseis de cruzeiro avançados, Israel emprega uma abrangente estratégia de dissuasão nuclear. Essa estratégia envolve a integração de bombas nucleares de gravidade em seus jatos F-16, garantindo uma capacidade de resposta rápida e decisiva. Além disso, ogivas nucleares são integradas a mísseis de cruzeiro transportados por seus submarinos da classe Dolphin 1, fortalecendo ainda mais a capacidade de Israel responder de forma eficaz às possíveis ameaças. Além disso, o arsenal militar de Israel possui bombas destruidoras de bunkers, muitas vezes referidas como mini-nukes, servindo ainda mais como um testemunho da preparação e adaptabilidade da nação. Essas bombas guiadas por laser possuem capacidades notáveis, permitindo-lhes penetrar alvos subterrâneos fortemente fortificados, incluindo laboratórios nucleares e instalações de armazenamento de armas de destruição em massa. Essa dimensão adicional das capacidades militares de Israel mostra a postura proativa do país na proteção de seus interesses de segurança nacional. Enquanto isso, a proeza militar de Israel é ainda mais fortificada por seus sistemas de mísseis balísticos Jericho 2 e Jericho 3, representando um componente significativo do arsenal de defesa estratégica do país. O Jericho 2 é um testemunho dos avanços tecnológicos de Israel. Opera com combustível sólido e compreende um sistema de mísseis balísticos de longo alcance em 2 etapas, servindo como uma progressão notável do projeto Jericho 1 anterior.
Atualmente, um número substancial de mísseis Jericho-2, estimados em cerca de 90, estão estrategicamente posicionados em locais ocultos nas cavernas próximo a Zacaria, base aérea de Sdot Misha, localizada a sudeste de Tel Aviv. Esse posicionamento estratégico aumenta as capacidades defensivas de Israel, posicionando os mísseis para cobrir uma ampla gama de potenciais ameaças. O sistema de mísseis Jericho-2 é reconhecido por seu impressionante alcance operacional, chegando até 2.500 quilômetros, e é projetado com a capacidade de transportar uma ogiva nuclear, sublinhando sua importância na estratégia de dissuasão de Israel. Seu posicionamento em instalações seguras enfatiza o compromisso de Israel em manter uma postura de defesa robusta, garantindo uma resposta rápida e decisiva diante dos desafios regionais em evolução. Juntamente com o Jericho-2, a inovação militar de Israel se estende ao Jericho-3, um míssil balístico intermediário avançado movido a combustível sólido introduzido para substituir os mísseis Jericho-2 mais antigos. Esse sistema avançado, testado pela primeira vez em 2008 e oficialmente introduzido em serviço em 2011, representa um avanço significativo nas capacidades de mísseis balísticos de Israel. O Jericho-3 é famoso por seu extenso alcance operacional, estimado entre impressionantes 4.800 a 6.500 quilômetros. O que diferencia o Jericho-3 é sua capacidade de transportar veículos de reentrada múltiplos e independentemente direcionáveis armados com ogivas nucleares. Essa característica aumenta sua eficácia, permitindo ataques precisos e simultâneos em vários alvos, um aspecto crucial ao abordar cenários de segurança complexos e dinâmicos. Embora o sistema de mísseis Jericho-3 tenha o alcance necessário para atingir o território iraniano, é essencial reconhecer os desafios inerentes à sua implantação. Instalações fixas de mísseis, incluindo esses sistemas avançados, não estão imunes e são alvos mais fáceis em um cenário de primeiro ataque. Portanto, os estrategistas militares de Israel consideram meticulosamente esses fatores, implementando uma abordagem multifacetada para garantir a eficácia contínua de seus sistemas de mísseis balísticos. No entanto, é evidente que o submarino recentemente revelado de Israel, o INS Dracon, foi estrategicamente criado com um adversário específico em mente: o Irã. As frequentes expressões de hostilidade da liderança iraniana em relação a Israel, juntamente com as preocupações contínuas sobre a possível busca do Irã por armas nucleares, intensificaram as tensões na região. Em resposta a esses desafios, o desenvolvimento do futuro submarino Dracon por Israel serve como um símbolo de sua capacidade de resposta eficaz e atua como um fator estabilizador diante de tais ameaças. Esse submarino não apenas fortalece a capacidade de dissuasão de Israel, mas também desempenha um papel crítico em desencorajar o início de um conflito nuclear. Ao observar o quadro de maneira mais abrangente, dados de seminários recentes realizados pelo Instituto de Estudos Estratégicos do Exército dos Estados Unidos esclarecem as possíveis repercussões de um programa nuclear iraniano sem restrições. Em tal contexto, países árabes vizinhos ao Irã e à Turquia poderiam considerar desenvolver suas próprias capacidades nucleares, à imagem do programa israelense, ou buscar importar tecnologias nucleares, como a busca da Arábia Saudita. Charles Ferguson, uma figura proeminente no campo, sugere que isso poderia desencadear o que ele chama de corrida armamentista morna na região. No entanto, ele também destaca que levaria o Irã, ou qualquer estado da região, décadas para igualar o atual nível de ogivas nucleares de Israel, dado o programa nuclear de longa data de Israel. Agora queremos saber o que você acha de toda essa situação. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Agora deixa eu te apresentar o Smartwatch X8 Max. Com ele, você pode monitorar sua saúde, contagem de passos, receber notificações de suas redes sociais, controlar suas músicas, suas chamadas e muito mais. Sem contar que ele é resistente à água e possui uma bateria que dura o dia inteiro. Uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize nosso cupom Realidade10 para garantir um super desconto. E o melhor de tudo é que ele tem garantia incondicional de 14 dias. Caso você não goste do smartwatch por algum motivo, eles devolvem 100% do seu dinheiro sem questionar. Então, o maior risco que você corre é de perder essa oportunidade única. O link está na descrição.